Olá pessoal, não posso deixar de comentar com vocês sobre a última reunião dos BRICS. Todo mundo me perguntando, o assunto ganhou noticiário internacional e é relevante. Foi a primeira reunião depois da admissão dos novos membros, que incluíam a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Irã, Etiópia e a Argentina, que tinha sido incluída, mas o Milei tomou posse, não aceitou, não quis fazer parte, então não está dentro dela. A reunião aconteceu na Rússia. Tem alguns pontos que eu quero ressaltar, assim, que são pontos principais para a gente prestar atenção e eu vou entrar mais no detalhe deles. O primeiro é o não isolamento da Rússia. A reunião foi na Rússia e ela se mostrou como um país não isolado. Esse é um assunto que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. O segundo ponto é o papel do Brasil com a ausência do Lula. Terceiro ponto é a indecisão da Arábia Saudita, que não sabe se ela quer mesmo entrar nesse grupo ou não, está olhando com algum ceticismo, vou falar disso. O quarto ponto é a reaproximação de China e Índia, extremamente importante e relevante. E por fim, mais uma expansão anunciada pelo grupo e, óbvio, o que tudo isso significa e para onde esse grupo está indo. Antes de avançar no vídeo, eu quero falar do meu aplicativo Rock Academy e nós estamos começando o mês de novembro e nós vamos entrar com a nossa grande promoção da Black Friday e vocês não podem perder essa promoção, mas antes eu tenho que mostrar para vocês por que vocês precisam entender mais de geopolítica. E muita gente já está aqui no canal, já acompanha, mas o Rock Academy te permite aprofundar com aulas exclusivas, cursos exclusivos e a programação de cursos para o ano que vem é extensa. Nós vamos lançar vários cursos ao longo do ano. Além disso, nós temos um feed de notícias em tempo real que faz um resumo, uma curadoria do que é importante, o que você precisa saber sobre o que está acontecendo no mundo, com vários indicadores, vários dados. Então, se você está preocupado se essa reunião dos BRICS, se esse grupo vai formar uma moeda alternativa ao dólar, você precisa entender de geopolítica. Você não vai conseguir decifrar se isso pode ou não acontecer se você não entender os detalhes dessa aliança, o funcionamento da política econômica mundial, como que é o papel de uma moeda de reserva internacional, como que os Estados Unidos chegaram nesse lugar, que condições precisam existir para se criar uma nova moeda. Então, não adianta só a gente ver as notícias, os BRICS querem criar uma moeda substituta ao dólar e seus investimentos, as empresas, o comércio internacional, todo mundo tenta reagir ou entender o que significa isso. A geopolítica vai ajudar você a entender o que isso tudo significa. Por isso que você precisa do Rock Academy. Ali é o lugar apropriado para você se aprofundar, entender, aprender e transformar conhecimento em resultado. Resultado para a sua carreira, para oportunidades, para se proteger de risco, para os seus negócios, para os seus investimentos. Então, não percam essa oportunidade. Black Friday vai iniciar no dia 4 e nós estamos com uma promoção fenomenal por menos de R$ 1 por dia. Você assina o Rock Academy por um ano inteiro. E você tem acesso a todo o conteúdo que está lá dentro, todo o conteúdo que já existe, todo o conteúdo novo que vai ser criado. Você não pode perder essa oportunidade. Esse é o melhor momento para se tornar um membro do Rock Academy. E o mundo não dá trégua, não vai parar. Vocês estão acompanhando, estão assistindo. Toda semana é uma coisa nova. Eu tenho certeza que vocês vão ver muito valor ali. Dá uma olhada aqui no link. E não percam essa oportunidade, Black Friday no Rock Academy. Vamos continuar com o vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou dar continuidade a uma conversa que eu já tive com vocês. Eu fiz um vídeo mais ou menos há um ano atrás que se chama A Expansão dos BRICS. E ali eu já expliquei algumas coisas básicas e já falei, fiz umas análises mais fundamentais da coisa. Então eu não vou partir do zero e começar tudo de novo. Eu vou dali para diante. Então, se você não assistiu
vai lá, assiste esse outro vídeo, ele é básico, introdutório, fala de algumas das percepções relevantes sobre os BRICS. Aqui eu quero tratar desses temas que eu acabei de citar para vocês. Vamos começar com o primeiro item que eu coloquei para vocês, que é o não isolamento do Putin ou a suposta demonstração de força dele. Depois de quase 3 anos da sua invasão brutal à Ucrânia, e ter sido isolado, sancionado, visto como um pária por ter quebrado uma das regras primordiais da ordem internacional, que é respeitar a soberania territorial para anexar um país inteiro, e não é um país pequeno, numa grande guerra, Putin ele violou uma das grandes normas e com isso foi colocado de lado, pelo menos pelo Ocidente. Claro que nem todo mundo abraçou a mesma ideia, mas naquele momento chocou. Passados quase 3 anos, ele faz uma grande reunião na Rússia dos BRIC, com um discurso anti-Ocidente, apresentando os BRICS como uma plataforma de uma aliança que é uma oposição, pode ser uma substituição a uma ordem americana, uma ordem ocidental, uma ordem europeia, e mostrou que ele é capaz de montar uma grande coalizão. 36 países estavam na reunião. Ele conseguiu levar, então, esses líderes para uma cidade que foi esvaziada, que já foi atacada pela Ucrânia, para essa reunião. E foram grandes chefes de Estado. Então, Xi Jinping estava lá, o Modi estava lá, até o Maduro foi, o presidente iraniano, e ele mostrou que todos estavam ali nem um pouco preocupados com a invasão da Ucrânia, todos repetindo a narrativa, o discurso, a retórica anti-Ocidente, criar uma aliança para substituir, ou uma nova ordem mundial. A ideia principalmente que teria, ou seria mais tangível, seria na área econômica ou financeira, de criar uma moeda alternativa ao dólar. Esse assunto ele é complexo, eu não vou me aprofundar aqui. Eu sugiro, para quem não assistiu, é fundamental, se você quer entender de geopolítica, quer entender sobre a força do dólar, você tem que assistir 2 vídeos aqui no canal. Geopolítica do dólar 1 e o 2. Não assista só um. Assista o 2, que o 2 é mais profundo, mais importante até que o 1. As pessoas assistem um, acabam deixando de lado o 2, mas o 2 é mais importante porque explica exatamente como isso não acontece com essa facilidade, mas isso é um outro assunto. Mas esse foi um dos temas ou das bandeiras que o Putin levantou, e todos esses líderes estavam ali amigáveis, conversando, imaginando e desenhando essa história. O Putin era o anfitrião, num lugar que só ele poderia estar, porque se ele tivesse que viajar já seria perigoso, problemático. Ele tem dificuldades de sair da Rússia, dado ao mandado de prisão da Corte Internacional, né, por crimes de guerra. Então ele não tem viajado, mas ele recebeu todo mundo, e 36 países foram lá ouvir o que o Putin tinha a dizer. Até o secretário-geral da ONU foi, e no final nem participou. Putin nem deixou ele participar da última reunião, mas a ONU foi se prestar ao papel de bater continência para o Putin de muitas maneiras. Isso mostra que ele não está sozinho, que ele não está isolado, que ele tem alternativa e que ele pode encontrar muitos outros países que estão dispostos a estarem do lado dele. Vamos para o segundo ponto, e esse tem a ver com a posição do Brasil e a ausência do Lula. Coisas diferentes aconteceram ali que estão suscitando interpretações diferentes. Eu vou falar para vocês o que foi de diferente e depois o que não foi de diferente. A gente não sabe ainda com certeza para onde o Brasil quer ir. O fato é que o Lula não esteve presente. A ausência dele foi percebida e é estranho, dada a proximidade que o Lula estava de todos eles. Mas ele teve um acidente, cortando a unha do pé, caiu e bateu a cabeça, e aí não pôde ir. E não mandou o Alckmin.
é uma coisa providencial para o Lula não ter que aparecer nessa foto com todo esse grupo, e nem para o Alckmin, que já tinha passado o vexame de estar ali ao lado das grandes lideranças terroristas do mundo na posse do presidente iraniano. Quem que foi? Foi o nosso chanceler brasileiro, Mauro Vieira, e a Dilma, mas a Dilma não foi representando o Brasil, ela foi porque ela é a presidente do Banco dos BRICS. Inclusive tem uma coisa curiosa ali, ela foi recebida de um jeito pomposo pelo Putin, como chefe de Estado, e que ela foi reconduzida por um mandato de mais 5 anos na presidência do banco, sendo que a vez de governar ou comandar o Banco dos BRICS era do Putin. Ele abriu mão da sua vaga, né, para reconduzir a Dilma, dado, enfim, a proximidade ou o carinho ou o que ele acha dela, isso foi surpreendente. Além disso, aconteceram outras coisas estranhas ou incomuns para o que a gente estava vendo o Brasil fazer. Primeiro que o Brasil vetou a entrada da Venezuela no grupo, e o Putin teve que dizer para o Maduro que ele não ia poder entrar, que a sua candidatura estava em análise ainda. Isso aconteceu porque o Brasil resolveu se posicionar. O Brasil também se posicionou não reconhecendo a eleição do Maduro já. Então parece, né, o mundo, alguns olharam para tudo isso e falaram assim, bom, acho que o Brasil está entendendo que não dá para abraçar o eixo das ditaduras, não dá para fazer parte de uma coalizão anti-Ocidente. Inclusive, o nosso chanceler foi lá e fez um discurso dizendo que o Brasil é um país ocidental, que valoriza enfim, segue princípios e valores democráticos, de soberania, uma série de coisas que vai na contramão daquele grupo de países que estava ali na sua grande maioria. Então, parecia que o Brasil estava acordando ou está acordando, essa é uma possível interpretação, que não vale a pena, que é muito arriscado com esse cenário geopolítico o Brasil abraçar o eixo das ditaduras e abandonar o Ocidente. Só que aí vem o outro lado da moeda, que é o discurso do Lula posterior, e ele segue a cartilha de sempre, elogiando tudo que foi falado ali, com uma fala que condiz com a fala de todos esses ditadores, dizendo que nós precisamos de uma moeda alternativa ao dólar, que ele é contra todas as sanções, é contra a sanção da Rússia, sanção no Irã, sanções no geral, e essas sanções são contra estados párias, estados extremamente complicados e difíceis, e o Lula defende eles. Também fez os seus típicos pronunciamentos de crítica feroz ou dura a Israel e nenhum comentário sobre as ações da Rússia na Ucrânia. E que temos que criar uma nova governança global, e esse é o discurso do eixo das ditaduras, é o discurso dessas ditaduras anti-Ocidente, antidemocrático, anti as potências democráticas. E aí parece que a ideia de que então o Brasil já encontrou um caminho e acordou não está bem fundamentada. Tem um outro ponto importante que eu não mencionei, que o Brasil também rejeitou a entrada na nova Rota da Seda, que era uma coisa que a China queria. É uma coisa que eu já falei aqui para vocês e pode ser um problema muito grande para o Brasil, uma vez que nós já temos uma tremenda, extrema dependência da China. A vinda da nova Rota da Seda para o Brasil vai colocar ainda mais dependência, mais acesso dos chineses à nossa infraestrutura e uma série de outras coisas. Não é positivo para o Brasil estrategicamente, e o Lula rejeitou essa entrada. Então esse é um sinal de querer se distanciar, mas depois o discurso e as falas contradizem todas essas medidas ou ações que indicavam um outro caminho para o Brasil. A gente não sabe, vamos continuar analisando e vendo para que lado que o Brasil quer estar, onde o Brasil vai se posicionar. O terceiro ponto é sobre a Arábia Saudita.
disse para vocês que a posição é um pouco estranha, meio obscura, aceitaram, mas não entraram. O líder saudita, o MBS, não foi, mandaram um chanceler apagado que nem participou das reuniões mais importantes. E a Arábia Saudita tem se aproximado mais de Israel, dos Estados Unidos, mantém uma rivalidade que, mesmo que no momento não esteja no seu nível mais intenso contra o Irã, mas a rivalidade sempre existiu. Então, para a Arábia Saudita estar ali numa reunião, numa cúpula, numa aliança que é abertamente anti-americana, anti-Ocidente, e ela quer estar próxima dos Estados Unidos, está num processo de aproximação com Israel e vai sentar ali do lado do Irã, não é uma coisa que confortável, que cai bem. A Arábia Saudita não quer estar nesse lugar e não está confortável em se juntar totalmente a esse grupo, está mais preocupada em outras questões. Talvez, se ela fizesse isso, ela vai criar algum incômodo com o Ocidente ou com os Estados Unidos. A Arábia Saudita tem escolhido um caminho, eu tenho dito isso para vocês, um caminho mais neutro, mais focado no seu desenvolvimento econômico e tentando não se envolver nas questões geopolíticas e políticas mais espinhosas. Estar ali nos BRICS fere essa estratégia do Mohammed bin Salman, que é o líder saudita, e por isso a Arábia Saudita se posicionou desse jeito. Quem quiser entender mais da dinâmica da Arábia Saudita, tem um vídeo muito bom aqui no canal que eu recomendo, é uma série de vídeos que se chama Geopolítica 4D. Quem não assistiu essa série tem que assistir todos, mas tem Geopolítica 4D da Arábia Saudita. Vocês vão entender melhor um pouco da complexidade, da dinâmica que ela está envolvida, a maneira que ela tem que se equilibrar com muitas situações antagônicas e opostas diversas vezes. Assistam Geopolítica 4D da Arábia Saudita. Tem aqui no canal, você vai entender melhor a posição da Arábia Saudita e vou fazer mais vídeos sobre isso porque a Arábia Saudita está num processo de transformação com uma visão para 2030, é um país que está tentando se modificar e bastante interessante e curioso porque é um país muito rico e muito importante geopoliticamente ainda no mundo. O próximo é o quarto ponto, e esse talvez é o mais importante, com maiores repercussões geopolíticas desse tabuleiro e equilíbrio de forças do mundo, que é a reaproximação de China e Índia. Vejam, todo mundo está muito preocupado e interessado em entender de que lado a Índia vai estar num mundo dividido em dois blocos. Um lado as democracias ou o Ocidente, e do outro o eixo das ditaduras. A Índia, até então, tem tido uma postura de independência, de não alinhamento. Eu não quero fazer parte do Ocidente e eu também não quero fazer parte do eixo das ditaduras. Claro que não é bem assim, porque é dúbio. Por um lado, ela está nos BRICS, né, que é esse fórum majoritariamente ou na sua totalidade hoje com países que são anti-Ocidente, mas do outro lado ela também faz parte de uma aliança anti-China no teatro Ásia-Pacífico com o grupo dos Quads, que são 4 países: Japão, Austrália, Estados Unidos e Índia, que é uma coalizão anti-China. Então, ela põe um pezinho com as democracias, ela é uma democracia, mas ela também transita, seja com os BRICS, ou seja com a proximidade, a visita do Modi ao Putin, a relação do Modi com o Putin, ou até mesmo da Índia com o Irã. Tem vários outros pontos ali que a Índia flerta com o eixo das ditaduras. Mas no quesito com a China, a Índia sempre foi mais dura. Como eu já comentei com vocês, a Índia foi banir o TikTok muito antes dos Estados Unidos começar a ter essa discussão. Então, a Índia já tem uma preocupação, já tem toda uma estratégia pensada em como conter
o avanço chinês, tem medo da China. Os dois países têm disputas territoriais, começaram nos anos 60 com o movimento chinês e recentemente tiveram um confronto nessa fronteira. Tem um vídeo aqui no canal maravilhoso, vocês têm que assistir, que é a maior guerra do mundo, Xindia, China com Índia. É um vídeo que conta nos detalhes dessa região de fronteira o que aconteceu. E os confrontos foram em 2020, recente, morreram 20 indianos e 4 chineses. E desde então os dois líderes não se falam. Faz 5 anos que eles não se sentavam face a face, tete a tete, para conversar e tentar lidar com questões mais profundas. E isso aconteceu na cúpula dos BRICS. E aí eles chegaram a um consenso, a um suposto acordo de como gerenciar a tensão na fronteira. Tanto o Modi quanto o Xi Jinping ficaram felizes, porque, óbvio, os dois países querem evitar ter mais esse problema, mas isso pode ser um sinal ou uma preocupação de que a Índia decida, então, ou ficar totalmente em cima do muro, ou até passar para o lado do eixo das ditaduras. Eu não acredito que isso vai acontecer, porque a tensão com a China não vai ser resolvida com tanta facilidade e não tem como os dois países, no final das contas, não serem grandes rivais. A população da Índia ultrapassou a chinesa, é uma economia em ascensão, em crescimento, está atraindo muito investimento do resto do mundo, inclusive vários dos investimentos que estão saindo da China por receios geopolíticos estão migrando para a Índia. Então, inevitavelmente, esses dois países têm uma estrutura, diferentes estágios de desenvolvimento e de riqueza, claro, mas tem uma estrutura parecida. São países continentais com populações imensas, próximos, com problemas nas suas fronteiras e com projetos hegemônicos diferentes que entram em choque. Não tem como Paquistão, Mianmar, Bangladesh, Sri Lanka e tantos outros lugares fazerem parte das disputas desses dois países. Então não é tão fácil assim, eles sentaram, fizeram um acordo, então está tudo bem, a Índia vai debandar para o lado da China. Não é bem assim, mas é um sinal ruim para o Ocidente. Corre o risco, então, da Índia não tomar o lado do Ocidente, uma vez que esses conflitos todos que eu descrevo aqui, que a gente está assistindo acontecer no mundo, ganhem um volume ou uma proporção maior. Chegamos, então, ao quinto e último ponto, que é a ampliação do grupo. Foi criada uma nova categoria de membros, que são os membros convidados. Não são parte dos BRICS, ou são parte, mas são parte convidada, não são os membros oficiais, e são 13 países que foram convidados. Esses países supostamente vão participar dos BRICS. Quem são eles? Turquia, Indonésia, Argélia, Belarus, Cuba, Bolívia, Malásia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã, Nigéria e Uganda. Claro que a primeira conclusão que se tem é: nossa, estão crescendo, estão ficando mais importantes, mais fortes, mais países estão se juntando, realmente é uma aliança gigantesca. A maioria desses países tem vários problemas, gente, são países muito fracos, mal conseguem se manter de pé internamente, e uma expansão de um grupo como esse, tão diverso, que não tem um propósito claro a não ser alimentar um discurso anti-ocidente, anti-americano, não necessariamente tem um fator unificador. Dizer que vão substituir o dólar não é o suficiente para fazer esse grupo ter ações concretas ou virar uma força na prática. Na verdade, quando a gente fala de política internacional, quanto mais países envolvidos tem, menos a gente consegue se fazer ou acontecer na prática. Porque são culturas, idiomas, valores, histórias, interesses, tamanhos diferentes.
tudo isso, essa diversidade impede de você encontrar uma linha condutora, encontrar consenso. Apesar de simbolicamente parecer que tem mais países unidos, na prática, esses países, o aumento dos BRICS não fará com que eles consigam fazer nada de real. Então, isso tem um efeito simbólico para mostrar que tem muita gente disposta a se colocar, né, nessa posição mais anti-Ocidente, mas, por outro lado, na prática, a gente não vai ver nada de substancial acontecendo. Foi uma grande mudança, foi uma reunião importante, ela trouxe vários pontos estratégicos relevantes, todos que eu mencionei aqui, esses 5 pontos são pontos de atenção. A gente tem que ver como que os BRICS continua suscitando essas questões, mas eu não diria que são questões ligadas ao grupo, aos BRICS, mas são consequências da reunião, ou é a China se encontrando, ou é a Arábia Saudita dizendo que não quer, ou o Brasil querendo se afastar, ou o Putin recebendo todo mundo, então se dando bem. É muito mais não o grupo em si, mas o que essa reunião acaba provocando para a geopolítica do mundo e o posicionamento de cada um desses países. A gente vai continuar observando e entendendo o que está acontecendo, né, sempre com esse grupo, porque é mais uma extensão aí da divisão do mundo em 2 grandes blocos.